Sou a idiota por desanimar minha prima em relação ao nome que ela escolheu para o bebê. Minha prima Stephanie e eu somos mais amigas do que parentes. Uma observação importante é que ela não está muito online, então pode estar por fora de certos memes e piadas na cultura da internet. Para ser sincero, não entende realmente o conceito de referências virais na internet ou como elas funcionam. Stephanie está grávida e acaba de descobrir que será uma menina. Cerca de uma semana atrás, ela disse a uma reunião de suas melhores amigas que iria chamar sua filha de Karen. A sala esfriou instantaneamente, mas depois de um silêncio constrangedor, todos os outros disseram educadamente que era adorável. Eu não consegui me obrigar a responder. Mais tarde, à noite, quando Stephanie estava fora da sala, todos ficaram imediatamente tipo, oh meu Deus, pobre criança, e por que ela escolheria Karen de todos os nomes? Fiquei desconfortável com essa conversa, visto que todos tinham sido tão positivos sobre o nome dela. Eu pensei mais sobre isso nos próximos dias e me senti muito estranho com a coisa toda. O nome é realmente carregado, a ponto de ser prejudicial para o bebê, e Stephanie não fazia ideia das conotações para tomar uma decisão informada. Então, alguns dias depois, eu provisoriamente mencionei o assunto. Eu disse a ela que estava muito animada com o bebê e só queria que ela tivesse todas as informações disponíveis ao escolher um nome. Então comecei a explicar que Karen tem algumas conotações negativas e se tornou uma espécie de piada na internet para descrever um tipo específico de mulher de meia idade com direito. Stephanie instantaneamente ficou furiosa e começou a falar comigo, dizendo, por que você está dizendo isso? Isso é tão cruel. Fiquei realmente surpreso com a reação dela, parecia muito fora do personagem, então parei imediatamente e disse, sinto muito. Não queria ferir seus sentimentos. Só queria lhe dizer uma coisa, pensei que talvez você não soubesse. Ela respondeu, esse é o nome que escolhi para minha filha, e você acha que eu escolhi como uma espécie de piada? Não entendo por que você diria algo tão doloroso. Quando ela disse isso, senti que sinalizava que ela não entendia realmente o que eu estava tentando dizer a ela. Então, depois de agonizar por um segundo sobre pressionar a questão, mesmo que ela estivesse tão brava, senti que era preciso ir até o fim, já que ela já estava zangada, queria que ela pelo menos entendesse o que eu estava tentando explicar. Pesquisei no meu telefone Karen Know Your Meme e tentei mostrar a ela a tela de resultados enquanto dizia, olha, só estou dizendo que há mais significado no nome do que você pode perceber. Ela levantou, empurrou o meu telefone para longe e gritou, nossa. Ela então saiu furiosamente da minha casa e dirigiu embora. Minha tia e minha mãe têm me criticado a semana inteira, porque Stephanie disse a elas que eu zombei do nome do bebê dela. Stephanie não falou comigo nem respondeu minhas mensagens desde então. Eu entendi o recado, e não vou tocar no assunto novamente que causou tanta angústia, mas ainda estou indeciso se eu fui o errado aqui por ter trazido o assunto à tona em primeiro lugar. Edição. Obrigado a todos. Fui devidamente educado e aceito meu julgamento de que fui a idiota aqui. Stephanie e eu temos um histórico de sermos extremamente abertos e honestos um com o outro. Fui a dama de honra em seu casamento, o que planejamos desde muito jovem. E sempre brincávamos quando adolescentes que parte de minhas obrigações incluir dissuadi-la do casamento se o noivo que ela escolheu fosse péssimo. E talvez eu tenha sido muito irreverente ao abordar esse tópico devido à nossa história e não tenha empatia ao subestimar o quanto ela já havia investido no nome que escolheu para seu futuro filha. Admito que estou um pouco frustrado por Stephanie ainda não entender o que eu estava tentando dizer a ela. Ela ainda acha que eu estava fazendo algum tipo de piada estranha e cruel acusando-a de escolher o nome como uma piada. Mas enviei a ela um sincero pedido de desculpas que ela aceitou, e nunca mais falarei sobre isso, para Stephanie ou bebê Karen. Eu também vou defender Stephanie se seus outros amigos falarem sobre o nome perto de mim novamente. Se eles não estão dispostos a expressar seus pensamentos diretamente para Stephanie, eles precisam não dizer o tipo de coisa que estavam dizendo pelas costas dela. Segunda edição, mais uma coisa, eu definitivamente não estava tentando dizer a Stephanie para não nomear sua filha Karen. Eu só queria que ela tomasse a decisão de qualquer maneira sabendo das conotações, já que eu gostaria que alguém fizesse o mesmo por mim se eu escolhesse um nome de bebê com bagagem cultural que eu não conhecia. Percebo agora que lidei mal com isso e magoei Stephanie no processo, mas só queria deixar claro que não estava tentando dissuadi-la do nome. Eu só não queria que ela fosse pega de surpresa se isso acontecesse mais tarde. Contexto adicional dos comentários da OP. Stephanie e o marido têm um acordo sobre nomes de bebês em que ela escolhe nomes de meninas e ele escolhe nomes de meninos, e cada um tem poder de veto ilimitado para as escolhas do outro. Até onde eu sei, ele está de acordo com Karen.
Nós todos temos a mesma idade, final dos 20 anos, mas nenhum dos dois passa muito tempo online ou é particularmente hábil em tecnologia. Atualização, 1 ano depois. Minha postagem no verão passado não foi a mais empolgante ou dramática no Eu Sou o Idiota, mas gostaria de fornecer uma atualização se alguém estiver interessado. A bebê Karen nasceu saudável e feliz em outubro. Ela é uma fofura absoluta de bebê e eu estou completamente apaixonado por ela. Entre março e maio, eu não pude vê-la pessoalmente, mas fazia chamadas regulares de FaceTime com Stephanie e Karen, e nas últimas semanas, tenho ido à casa de Stephanie para sentar em seu quintal e conversar com Stephanie / brincar com Karen a uma longa distância. Tenho 2 motivos para atualizar. Primeiro, percebi desde o nascimento de Karen que seu nome assumiu um novo significado para mim. Quando estou com ela, Karen só quer dizer ela, e não penso nas outras conotações. Em outras palavras, vocês estavam certos. Dito isso, minha segunda razão para atualizar é que Stephanie voltou a usar sua conta de Facebook que estava inativa há anos no início da pandemia para manter contato com as pessoas. Ela tem usado bastante ultimamente pela primeira vez em anos. Historicamente, ela não foi muito ligada em mídias sociais. A maioria das pessoas em nossa área / círculo social tem postado bastante sobre BLM e os protestos que estão acontecendo agora, bem como questões de justiça racial em geral. Como resultado, Stephanie entrou em contato com uma enxurrada de memes de Karen pela primeira vez e achou-os confusos e horríveis, especialmente o uso de Karen como uma forma de se referir a pessoas racistas. Basicamente, eu me recusei a falar sobre isso com Stephanie porque a última vez foi muito ruim, mas tanto a minha mãe quanto a mãe dela me atormentaram sobre isso porque isso está incomodando Stephanie, e disseram coisas como: "É disso que você estava falando antes? Por que você não disse nada? Por que não me explicou melhor? Você deveria ter falado com Stephanie." E Jesus chorou. Realmente, você não pode vencer. Novamente, obrigado por todos os seus comentários no meu último post. Foi muito útil para me dar um pouco de tranquilidade sobre a situação. Edição: nossa, estou super sobrecarregado com a enxurrada de mensagens privadas muito gentis e sinceros, e apenas 1 ou 2 não tão gentis, assim como os comentários no meu outro post. Obrigado a todos. Continua me surpreendendo quantas pessoas agradáveis e empáticas frequentam um subreddit dedicado a idiotas. Comentários adicionais de OP para contexto. Em resposta a alguém criticando Stephanie. Para ser justo, Stephanie foi legal sobre isso. Primeiro, ela viu um monte de postagens sobre a Karen do Central Park quando aquela senhora branca estava sediando o observador de pássaros negro no parque, e veio me pedir para explicar por que todo mundo estava chamando a mulher de Karen quando o nome dela era Amy. Desde que ela voltou ao Facebook, ela sempre me pede para ser como seu intérprete da cultura da internet. Eu imediatamente disse a ela: "Desculpe, não estou conversando com você sobre isso, porque tivemos um grande conflito sobre isso no ano passado e não vou entrar nisso com você." Acho que foi a primeira vez que ela começou a entender o que eu disse a ela no ano passado, e para ser justo com ela, ela não tocou no assunto comigo novamente depois disso. Quanto a minha mãe e tia, elas geralmente são ridículas. Eles tendem a ser extremamente reativos a tudo o que está acontecendo exatamente naquele momento e, se alguém da família está chateado, eles se envolvem demais tentando consertar. Stephanie tem desabafado com a mãe sobre isso, não sobre mim, apenas como os memes são perturbadores, e ela e minha mãe estão apenas fazendo sua coisa normal de exagerar, e agora tornando a culpa minha de alguma forma. Eu amo muito minha mãe e tia, mas elas são pessoas com quem não se pode argumentar. Em resposta a outra crítica a Stephanie. Honestamente, com minha mãe e minha tia, é mais fácil esperar que elas passem para a próxima coisa brilhante. Eu não culpo Stephanie de jeito nenhum. Ela está apenas chateada e confusa, mas não fez disso um problema meu. Minha tia e minha mãe têm um talento para o drama. Em resposta a alguém que disse que ainda achava que a OP era idiota porque só levantou preocupações com o nome por motivos egoístas. Eu provavelmente não fui claro sobre isso na minha postagem original, e acho que provavelmente foi porque essa parte foi cortada quando eu ultrapassei muito o limite de palavras naquela primeira postagem. Mas quando descrevi sentir-me estranho e desconfortável nos 2 dias que levei para refletir depois do anúncio de Stephanie, a estranheza e o desconforto foram principalmente uma resposta ao que aconteceu com o nosso grupo de amigos em vez de apenas meus próprios sentimentos sobre o nome. Eu me senti super desconfortável estando na sala enquanto nossos amigos falavam mal da escolha do nome de Stephanie depois de elogiá-la na frente dela.
Eu não tive a presença de espírito no momento para confrontá-los antes que o momento passasse, e fiquei com essa culpa por alguns dias. Eu não queria contar para Stephanie o que eles disseram, porque seria uma atitude fofoqueira minha, e também não queria causar conflito dentro do grupo de amigos ou deixar Stephanie chateada. Então, levantar o assunto por conta própria parecia um bom compromisso na época. Eu realmente lutei internamente com a forma de lidar com isso, e claramente errei. Em resposta ao comentário, você entende que há uma enorme diferença em ficar chateado com seus amigos pela resposta deles e abordar Stephanie porque você diz que quer que ela esteja completamente informada sobre a escolha do nome dela? São duas coisas diferentes que você está confundindo. Não, para deixar claro, eu não trouxe a conversa com Stephanie em vez de repreender nossos amigos, eu trouxe isso à tona porque achei que eles deveriam levantar esses pontos diretamente com ela se fossem dizer algo. Em última análise, achei que Stephanie tinha o direito de saber essas conotações, independentemente do que ela decidisse fazer com essa informação. Também, eu não sei como explicar o contexto do nosso relacionamento, mas Stephanie e eu temos uma vida de honestidade radical compartilhada um com o outro, desde as coisas insignificantes, dizendo um ao outro quando uma roupa não é favorável, até as difíceis. Quando ela me deu um sermão sobre como alguém que eu considerava um amigo próximo era uma pessoa muito ruim comigo e que eu deveria terminar a amizade. Com base na nossa extrema proximidade e história compartilhada, essa conversa parecia a coisa certa a fazer na época, mesmo que tenha acabado dando errado. Atualização, 2 anos depois. Olá a todos, recebi algumas mensagens privadas nos últimos 2 anos pedindo atualizações, e como acabamos de comemorar o 3º aniversário de Karen, gostaria de retornar a qualquer pessoa que esteja acompanhando esta história. Em primeiro lugar, a bebê Karen não é mais um bebê. Está indo muito bem em seus marcos de desenvolvimento. Ela é uma criança muito inteligente, afiada como a mais afiada das facas, e extremamente sintonizada com seu ambiente. Alguns do que ela diz já são frases completas, o que me faz querer chorar quando ouço, porque parece que Stephanie deu à luz ontem. Karen já adora livros e estudará atentamente as imagens por longos períodos de tempo e diz que está lendo, e você não acreditaria nas perguntas desconfortavelmente incisivas que ela já está fazendo. Estou totalmente convencido de que essa criança vai crescer e se tornar um verdadeiro gênio. Em relação ao nome, infelizmente, quando Karen começou na creche no início deste ano, ela começou a receber críticas pelo seu nome bastante rapidamente por parte das crianças mais velhas. A creche que ela frequenta mistura as idades em diferentes momentos do dia, e embora felizmente não tenha havido muito bullying direto, 2 crianças de 5 anos devem ter ouvido e internalizado as conotações pejorativas do nome Karen em casa. Como resultado, elas acharam o nome dela absolutamente hilário e acabaram espalhando a ideia para as outras crianças de que havia algo engraçado/errado com o nome dela. Karen era muito pequena para entender o que estava acontecendo, mas achava o comportamento das outras crianças em relação a ela geralmente perturbador. A equipe da creche fez todo o esforço para acabar com isso e informou imediatamente Stephanie e seu marido. Depois de cerca de 1 mês disso, onde a creche não teve muito sucesso em acabar com esse comportamento e as crianças não largaram o assunto, Stephanie e seu marido decidiram que Karen passaria a ser chamada de Carrie a partir de agora, que já era um apelido estabelecido que muitos familiares e amigos já usavam e que Karen já reconhecia como referência a si mesma. Stephanie e eu nunca realmente revisitamos o que aconteceu durante a gravidez dela, mas quando ela me contou sobre o que estava acontecendo na creche, ela se desculpou comigo. Imediatamente me senti mal e a tranquilizei, dizendo que não havia motivo para se desculpar, que as emoções são complicadas quando se está grávida e que eu achava que ter Karen passando a ser chamada de Carrie era uma ótima solução. Embora mudar o que você está acostumado a chamar alguém seja muito difícil, eu descobri, e ainda estou falando diretamente com ela no modo manual, toda vez. Muitas das respostas que recebi ao meu último post foram cheias de alegria e apoiavam o sentimento de schadenfreude, prazer obtido a partir da infelicidade alheia, da situação, e tenho que dizer que essas respostas me desanimaram muito. Eu preferiria muito mais viver em um mundo em que eu estava errada sobre o impacto que o nome de Karen teria sobre ela. Eu não posso enfatizar o suficiente como Carrie é uma menina doce, inteligente, curiosa, amorosa e o quanto ela merece tudo de bom na vida. Também, muitas pessoas não gostaram da Stephanie no meu último post, mas preciso que você entenda que essa é uma pequena amostra de um momento muito emocionalmente tenso em sua vida, e, no geral, Stephanie é uma amiga maravilhosa para a vida toda. Ela me ajudou em tantas crises pessoais ao longo dos anos e nunca deixará de estar presente para as pessoas que ela ama.
Ser mãe e ter um forte apego emocional ao nome que você escolheu para sua filha é completamente compreensível, e sua gravidez foi bastante difícil para o seu humor. Ela chorou incontrolavelmente com um comercial de comida para gatos quando estava com cerca de 7 meses de gravidez. Também acho que minha abordagem para tentar explicar a questão do nome naquela época foi muito desajeitada e eu poderia ter feito um trabalho melhor para abordá-la. Dito isso, com a distância do tempo, estou realmente feliz por ter abordado o assunto. Sinto que devia essa informação a Stephanie e posso me sentir bem por ter dado a ela. Se eu tivesse escolhido não trazer o assunto na época, acho que teria muitos arrependimentos agora. A única coisa que mudaria agora, olhando para trás, é que tentaria trazer o assunto de maneira mais suave com Stephanie para ter a chance de explicar. Resumindo, está tudo bem. Nós nos deparamos com um pequeno obstáculo na estrada com as reações de outras crianças ao nome de Carrie, mas, de certa forma, é melhor resolver isso agora, quando Carrie realmente não entende o que está acontecendo, do que isso acontecer no jardim de infância ou na escola primária mais adiante, quando o bullying total pode ser um risco. Ela está se adaptando muito bem a usar seu apelido em tempo integral, e Stephanie e seu marido estão planejando matriculá-la com Carrie como seu nome preferido em todos os estudos futuros. E como as escolas por aqui usam o nome preferido em vez do nome legal em coisas como a chamada em sala de aula, é possível que ela consiga terminar o K12 sem que seja amplamente conhecido entre seus colegas que seu nome legal é Karen. E eu realmente espero que esse uso comum do nome Karen desapareça nos próximos anos. Edição: realmente desapontado por estar recebendo mensagens de ódio direcionadas a Carrie, desejando que coisas terríveis aconteçam com ela e chamando-a de palavra ofensiva. Por favor, lembre-se de que ela é uma criança inocente. Segunda edição: ponto de esclarecimento: os meninos na creche aparentemente não sabiam que Karen era um nome. A maneira como eles ouviram a palavra em casa os fez pensar que era apenas um termo usado para insultar pessoas e que poderia ser uma palavra ruim. É por isso que eles acharam engraçado, porque, em seu mundo, era como conhecer alguém chamado cara de peido ou idiota. A equipe da creche explicou para eles que Karen é um nome real e que muitas pessoas têm esse nome, e é claro que eles tentaram o melhor para conter a zombaria, mas nada realmente ajudou até a mudança de nome e um pouco de tempo ter passado. As coisas na creche agora voltaram ao normal, as outras crianças estão chamando-a de Carrie e todos seguiram em frente, felizmente. Terceira edição: por favor, não assedie os usuários do Reddit que deram um julgamento você é a idiota no meu primeiro post. Eles deram seu julgamento honesto naquele momento em um espaço online especificamente criado para esse fim. Eu não postei em um sub de conselhos, eu postei em um sub de julgamento, e não há motivo para chamar as pessoas para prestar contas por julgamentos que pedi, feitos de boa fé, há 3 anos. Um comentário defendendo Stephanie em resposta a alguém comentando que ela é uma amiga ruim para a OP. Stephanie é genuinamente uma grande amiga e uma boa pessoa. Certa vez, ela deixou tudo para trás e dirigiu 480 km porque eu havia acabado de sofrer um acidente de carro, relativamente pequeno, em uma cidade em que eu morava sozinho como jovem adulta. Ela me presenteou com $1.500, sem fazer perguntas e insistiu que eu nunca pensasse em pagar de volta, quando precisei sair de uma situação de convivência muito ruim enquanto estava sem dinheiro. Quando éramos adolescentes e o garoto legal por quem ela tinha uma paixão enorme zombou de mim por algo que eu era extremamente sensível, em vez de ficar quieta, ela perdeu a paciência, me defendeu e o confrontou, depois me levou para longe para me confortar. Ela é leal e gentil e tem um caráter incrível. Este post é apenas uma pequena parte de quem ela é como pessoa. Quando eu levantei minhas preocupações, Stephanie estava emocional, muito grávida e um pouco privada de sono. A gravidez foi difícil para o corpo dela, e além dos hormônios, acredito que ela estava genuinamente confusa com o que eu estava tentando lhe dizer. Atualização final. Para aqueles de vocês que me contataram pedindo uma atualização, gostaria de voltar e fechar o livro sobre o capítulo bebê Karen/Carrie. Desde o mês passado, Carrie agora é legalmente Caroline de sobrenome, e ela até recebeu uma nova certidão de nascimento com seu novo nome legal. Os problemas de bullying na creche já haviam diminuído desde que Stephanie e seu marido passaram a chamá-la de Carrie, mas essa mudança legal de nome agora significa que o problema de Karen não surgirá novamente quando ela começar a escola. Houve também alguns outros incidentes menores que levaram Stephanie e seu marido a tomar essa decisão sobre uma mudança legal de nome. Eles estavam chegando ao ponto em que, quase sempre que precisavam fornecer o nome legal de Karen para obter um serviço, recebiam uma reação imediata, até mesmo de adultos. Geralmente era apenas um olhar significativo, mas comentários farpados não eram incomuns.
A gota d'água foi quando estavam no aeroporto se preparando para voar para visitar os sogros de Stephanie com Carrie. O agente da TSA na segurança fez um comentário sarcástico e, mais tarde, quando precisaram perguntar ao agente de portão sobre seus assentos, o agente de portão riu rudemente ao ver o bilhete de Carrie e mostrou para o agente de portão ao lado dela, que apenas balançou a cabeça e disse, pobre criança, para o colega de trabalho, ignorando completamente Stephanie e seu marido, e eles tiveram essa interação na frente de Carrie. Algo sobre aquele dia no aeroporto foi um ponto de virada para Stephanie e seu marido, e eles iniciaram o processo de mudança de nome assim que chegaram em casa. Foi muito mais fácil do que eles esperavam e custou um total de $30. Carrie é uma menina alegre e sociável, e embora seja impossível saber agora se essas experiências negativas causaram algum dano duradouro, e sinceramente espero que não, fico feliz em ver que ela continua sendo uma criança muito extrovertida e confiante. A conversa com Stephanie que mencionei na minha atualização de outubro foi constrangedora e breve, mas na verdade voltamos a conversar algumas vezes desde então. Stephanie se desculpou profusamente por sua reação inicial quando conversamos pela primeira vez, eu me desculpei por abordar as coisas de maneira tão inadequada e por não contar a ela imediatamente o que nossos amigos estavam dizendo pelas costas dela, e nessas conversas, acabamos nos concentrando principalmente na espiral resultante da minha mãe e tia e no quanto aquilo se tornou uma bagunça. Juntos, começamos a desvendar algumas das coisas intergeracionais em torno dos problemas da nossa família. Para fornecer um pouco de contexto, nossos avós maternos foram um pesadelo. Nosso avô era um pregador autoritário revivalista que era fisicamente abusivo e se referia a si mesmo como líder espiritual e autoridade máxima da família. Nossa avó era uma narcisista manipuladora que atormentava psicologicamente minha mãe e tia durante toda a infância delas. Como resultado, minha mãe e tia ficaram muito unidas por conta do trauma da infância e se tornaram adultas extremamente ansiosas e reativas. Qualquer sinal de conflito as coloca em modo de pânico, e em nossa família, temos esses hábitos comportamentais bem estabelecidos em que minha mãe e tia reagem exageradamente a qualquer coisa que pareça discordância e tentam desajeitadamente suavizar as coisas. Como resultado, Stephanie e eu estamos trabalhando arduamente para estabelecer melhores limites com a geração de nossas mães e concordamos em ser muito cautelosas sobre as informações que lhes damos, especialmente aquelas que são altamente emocionais. Eu tenho feito terapia por alguns anos agora e Stephanie também começou a terapia no final do ano passado. Temos conversado sobre como os nossos avós traumatizaram nossas mães e causaram problemas intergeracionais que nos afetaram. Stephanie está determinada a quebrar esse ciclo e garantir que esses problemas não afetem Carrie. Obrigado a todos pelas suas palavras gentis, tanto aqui nos meus posts no perfil quanto nos reposts dos melhores updates, os quais também tenho lido. Recebi mensagens incrivelmente pensativas e gentis, que significaram muito para mim, mesmo que eu não tenha tido a chance de responder a todas elas. Para aqueles que ainda querem criticar Stephanie, eu quero enfatizar novamente o quão fora de caráter foi sua reação inicial e o quanto de perturbação física, hormonal e emocional ela estava passando na época. Essas postagens são apenas uma pequena janela para um único aspecto da dinâmica, engraçada, gentil e cuidadosa pessoa completa que é minha prima e melhor amiga. Stephanie tem sido minha amiga mais leal e confiável praticamente toda a minha vida, e ela mereceu completamente uma certa graça por reagir menos que perfeitamente à minha abordagem extremamente desajeitada quando ela estava privada de sono, hormonalmente abalada e com confusão mental. Stephanie leu essas postagens agora, juntamente com a maioria de seus comentários, e, depois que eu expliquei o que é o Reddit para ela, eles foram úteis para ambos em nossas conversas sobre nossa dinâmica familiar estranha. Eu não posso imaginar que eu tenha mais atualizações no futuro, mas obrigado por acompanhar nos últimos anos. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, e se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!